Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, hoje conversando sobre a internet, seus conflitos e desdobramentos. Para o tema, temos dois convidados no estúdio. O Arthur Araújo, professor do Centro de Linguagem e Comunicação da PUC Campinas, e o André Luiz Bordignon, professor do Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias da PUC Campinas e diretor do CDI Campinas. Minha primeira pergunta vai ser para o professor André agora, para saber da questão dos projetos de lei norte-americanos, como o SOPA e o PIPA. De que forma eles podem interferir na nossa forma de atuação, de navegação na web e de atos, de movimentações? Hoje... E primeiro, o que você acha desses projetos? Claro. A internet é um espaço livre, um espaço de liberdade, onde eu posso me comunicar, posso colocar músicas, quer dizer, é um espaço para vários autores e artistas que não têm espaço nas grandes gravadoras e tal, disponibilizar música e, eventualmente, se tem qualidade, é uma medição de qualidade automática ali, né? Se ele tem qualidade, ele vai fazer sucesso. Sim. Se ele tem um público, ele vai fazer sucesso. Então, quando você coloca projetos de lei que começam a criminalizar algumas práticas na internet, como o SOPA, o PIPA, o projeto de lei aqui no Brasil, que a gente está chamando de AI-5 digital do senador Azeredo, você começa a tirar essa liberdade da internet, né? Você tem como definir direitos e deveres na internet, na rede, na grande rede, de maneira que você não cerceie a liberdade das pessoas. E é por isso que eu sou contra, particularmente, ao SOPA e ao PIPA e ao projeto AI-5 digital aqui no Brasil, porque tenta criminalizar práticas que não são crimes, né? Imagina você colocarem um escutador, um sniffer ali no seu cabinho de rede da internet, vendo tudo que você está trafegando para ver se você está trafegando alguma coisa que tem de copyright ou não. É uma invasão de privacidade, você não tem mais liberdade para trabalhar. Imagina todas as suas conversas telefônicas sendo gravadas para verificar o que você está falando e o que você não está falando, né? Então, sob o pretexto dos Estados Unidos do antiterrorismo e aqui no Brasil contra a pedofilia, esses projetos foram apresentados. Mas, graças à mobilização social, o projeto do Eduardo Azeredo, né, está na Câmara, está em tramitação, mas tem um movimento muito forte contra esse projeto. E para fazer contraposição a esse projeto, o Marco Civil Regulatório da Internet foi colocado no ar. O que significa colocado no ar? Um grupo de pessoas falaram, olha, vamos então definir um marco regulatório. Já que querem regular a internet, vamos definir um marco regulatório de maneira democrática, pública. Então, se abriu para consulta pública, através do Ministério da Cultura, há 3 anos atrás, uma lei que é um marco civil da internet. Então, você ficou, se não me engano, de 4 a 6 meses aberto para consulta pública, o que as pessoas acham que deveriam ser regulado ou não na internet. E foi capitaneado pelo Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça pegou todas aquelas ideias, formatou num projeto de lei e hoje, depois de várias tramitações, esse projeto chegou ao Congresso Nacional e está esperando o presidente do Congresso definir um relator para que você possa tramitar isso, ter emendas, ter discussão, etc. Isso sim, a gente acredita que vai regular de uma maneira a manter os princípios básicos da internet. E não projetos como o SOPA e o PIPA que vêm criminalizar e vêm infringir, tirar o seu direito à liberdade. E tem um grande tratado, para fechar um pouquinho e passar a palavra para o professor Arthur, que é o ACTA, que é um tratado de nações, não é uma lei, mas está sendo capitaneado pelos Estados Unidos. Eu tenho os países aqui que assinaram no começo: Canadá, Japão, Marrocos, Nova Zelândia, Singapura, Coreia do Sul e os Estados Unidos, né? E eles estão tentando envolver agora a União Europeia. Alguns países já assinaram, mas outros não. A Polônia, por exemplo, não sei se chegou a assinar, mas depois fez uma consulta pública, o pessoal falou, opa, vai infringir os direitos dos meus cidadãos aqui. Então, eu tenho certas restrições. Então, está havendo um movimento contra o ACTA já no mundo, porque o ACTA nada mais é do que um tratado para o mundo todo que vai tentar reproduzir o SOPA e o PIPA nas outras nações. Nas outras nações, tá certo. Há um paradoxo, uma questão muito interessante nessa questão, porque direitos autorais sempre foi um assunto de advogados. Sempre foi uma questão que não afetava a vida das pessoas, normalmente. Mas o que está acontecendo em alguns países do mundo? Na Europa, no mês de fevereiro,
vários países, a população de vários países da Europa se mobilizou contra o ACTA. Foi para a rua protestar contra um tratado internacional de direitos autorais. Você não imaginaria isso em 1980, 1960, né? Essa questão que afetava muito, no máximo, digamos, alguns estabelecimentos comerciais, porque eles eram afetados diretamente, agora está afetando o dia a dia dos cidadãos, porque o rigor são leis draconianas. Nos Estados Unidos, a Pipa e o Sopa querem, por exemplo, proibir o acesso a determinados sites que seriam considerados sites de pirataria e criminalizar por exemplo, um provedor como o Google, que aponte para um site desses, para um site que pratique isso. E aí a gente pensa até no padrão chinês de repressão, porque na China determinados sites, determinados lugares são proibidos de acesso. É um conflito muito grande entre a vocação libertária da internet e uma ânsia de manter os padrões tradicionais de propriedade da forma como eles existiram no século XX. No século XIX começou essa discussão de copyright, no século XX isso se consolidou e isso está se desmanchando de novo porque a rede digital está gerando novos desafios. Mas eu acho isso muito interessante. Está cada vez mais, você está sentindo na pele esses problemas e está se manifestando. E uma faceta desse incômodo é os grupos de militância digital. Grupos como Anônimos, que têm cometido atos de protesto, derrubando sites no Brasil e no mundo afora, e alguns outros grupos menores, um grupo que existiu até 2011, que era o LulzSec, que também que fazia atos de pirataria também. Quer dizer, pirataria não. Eles craqueavam, eles invadiram o site da Sony, disponibilizaram senha e cartão de crédito de um monte de pessoas. Eles se extinguiram agora. Mas, de qualquer maneira, a rede também está criando reações. E, paradoxo, né? As pessoas, os cidadãos comuns estão indo à rua se manifestar. Estão indo na rede se manifestar. Mas você vai dizer, o hacker ele é um fenômeno civil falso. Os governos também estão cada vez mais fazendo uso do hacker e do cracker para sabotar governos rivais e atingir alguns grupos econômicos. Isso tem ocorrido. É uma revolução, então. É uma revolução. É uma coisa interessante para deixar claro essas definições que a gente utiliza, né? Às vezes de maneira um pouco equivocada, né? Um hacker, por exemplo, não é uma pessoa do mal, como normalmente se prega nos jornais, na televisão. Um hacker é um especialista em computação, é um especialista em internet, né? Então ele vai lá, ele tem as ferramentas para fazer essas coisas. Um cracker, sim, que vai quebrar, vai roubar, vai eventualmente tirar alguma coisa. Então acho isso bom deixar claro, né? E também eu acho que é importante a gente citar, em contraposição ao SOPA e o PIPA, essa questão das leis de direitos autorais, copyright. Atualmente, nós temos no Ministério da Cultura, abriu para consulta pública também, a lei de direitos autorais no Brasil, que a gente não comentou no primeiro bloco. Então é importante também, a lei está aberta lá, as pessoas podem entrar lá, dar sugestões, escreverem alguma coisa, proporem alguma alteração. No site do Ministério da Cultura, tá? A Lei de Direitos Autorais. Inclusive, a MPA, que é uma grande Motion Picture Association, que é uma grande indústria na área de entretenimento, já se manifestou contrário a algumas questões que estão lá, porque o pessoal que é favorável a essa liberdade na internet, está colocando os pontos que julgam ser necessários serem alterados nessa lei de direito autoral, que é antiga, que é ultrapassada, retrógrada, e a MPA já está se insurgindo contra isso também. Então, é um debate interessante que está se colocando aí. Aproveitando já, professor André, o que você acha desse movimento dos anônimos? Dos anônimos, que o professor já colocou. Você vê de forma satisfatória ou não? O que nós temos visto é uma maneira diferente de fazer ativismo político, né?
E me encanta a maneira como as pessoas inventam coisas diferentes, né? O pessoal está pensando, está definindo agora isso que aconteceu no dia 18 de janeiro, que foram vários sites colocando uma tarjinha preta contra o Sopa e o Pipa, vários sites inclusive ficando fora do ar durante o dia todo no dia 18 de janeiro, né, de 2012, e como protesto contra o Sopa e o Pipa. E o Anonymous também as pessoas chamam de invadir. Na verdade, eles não invadiram. Eles acessaram os sites de grandes bancos, grandes corporações e tal, nessas últimas semanas, né? O que significa esse acessar? Acessar significa, o que eles utilizam como do ponto de vista técnico, a gente chama denial of service. São muitas pessoas acessando o site ao mesmo tempo. A gente tem que perceber que um site nada mais é do que uma página que está hospedada num servidor e que tem uma determinada capacidade para atender os usuários. Se essa capacidade for suplantada, esse site vai sair do ar, não vai conseguir atender todas as demandas. A gente pode fazer um paralelo como se, de repente, um dos grandes bancos no Brasil falasse assim, ó, eu estou dando dinheiro, né? E essa notícia começasse a se espalhar. Você ia ter muita gente nesse banco e você ia conseguir entrar? Não ia conseguir entrar. Não dá para entrar. Então você ia ter um problema aí. O que aconteceu nesses últimos ataques, que o pessoal chama, foram vários acessos ao mesmo tempo, simultaneamente, e que estourou a capacidade desses sites. E o pessoal está discutindo agora se isso aí é crime ou não é crime. Se eu for um monte de gente num banco, é crime no Brasil? Não. Então a gente precisa fazer essa distinção para entender o que está acontecendo. Essa reflexão, né? Agora, vocês acreditam que movimentos como esse, eles podem evoluir de forma insatisfatória? Certamente, mas uma coisa que eu acho que há um conflito contínuo, e graças a Deus a democracia permite esse conflito, entre os poderes constituídos e o poder popular. E aí o que você vê muitas vezes? Poder, por exemplo, estamos agora na crise europeia. E aí houve uma verdadeira crise dos mercados internacionais quando o premier da Grécia propôs um plebiscito para discutir a dívida grega. Por quê? Porque as questões econômicas, na visão dos grandes órgãos financeiros internacionais, são uma questão técnica que o povo não tem que se meter. Tá. Mas a economia é economia política. E o povo, nenhum sistema, principalmente na maneira como a democracia é concebida, nenhum sistema pode ignorar o fator político da participação popular. Sim. E aí vivemos esse conflito, por exemplo, na crise econômica, mas vivemos esse conflito na luta dos direitos autorais. Eles dizem, não, é uma questão técnica e precisamos ter os nossos benefícios e privilégios mantidos do jeito que eles estão hoje. E o povo, esses grupos populares estão se manifestando. Já existe, em vários sentidos, a apropriação de governos para craquear empresas e países rivais. O que está havendo agora é uma manifestação um pouco mais anárquica, mais popular, de resposta a esse tipo de abuso também. Quer dizer, se os governos, às vezes, cometem abusos contra empresas estrangeiras e governos estrangeiros, grupos de cidadãos também estão se mobilizando. Haverá absurdos e extremismos dos dois lados. Dos dois lados, né? Você pode criar uma rede terrorista racista, mas você também pode criar uma rede para conter os abusos de governo. E a gente está vivendo... É óbvio que essas militâncias, elas podem ter um aspecto sinistro, mas elas também podem ter aspectos libertários, porque simplesmente dar um cheque em branco para os poderes constituídos e não questioná-los e não incomodá-los, não é nem a alma nem a essência da democracia, né? Interessante. Isso é um tema muito interessante.